Boa noite, tudo bem? Cristiano do canal Desbravando o Indecifrável. A gente vai fazer, eu espero que seja o último vídeo, né, referente ao vídeo Karl Marx e Karl Popper, do Gustavo, do canal Orientação Marxista. No vídeo anterior eu falei do critério de demarcação, eu vou fazer um resuminho bem rápido aqui, tá? Então a gente viu que na obra, né, A Lógica da Pesquisa Científica, o Popper, ele vai mostrar que tem dois tipos de positivista. Ele vai mostrar que o debate é basicamente com os positivistas lógicos, tá? O principal interlocutor não é o único, mas é o principal interlocutor dele. Ele vai mostrar que a grande questão é a questão do método indutivo, certo? Que seria a base das ciências empíricas. E particularmente ele vai mostrar que esse método está cheio de falhas. Por quê? Porque ele vai utilizar argumentos de um pensador já do empirismo, que é o Hume, e no lugar, certo, do método da indução, ele vai propor um método que basicamente trabalha com dedução, certo? E o que ele vai mostrar? Que nesse método você vai partir basicamente de uma teoria, certo? Ou seja, você não tem uma observação pura, você não tem experimentos puros, eles já trabalham com pressupostos, raciocínios, e você vai a experiência vai servir, os enunciados singulares, eles vão servir basicamente como meios para você colocar, né, de certa forma, formular hipóteses falseadoras, onde um determinado fato ou alguma coisa vai colocar, certo, essa teoria em teste. Se a teoria ela conseguir resistir, certo? Porque sempre é possível surgir nessa mentalidade, nessa visão do Popper, né? Sempre é possível surgir novas anomalias, certo? Elementos que a teoria não previa, que podem, de certa forma, ter que fazer a teoria fazer um ajuste, fazer uma modificação. Se ela conseguir continuar, de certa forma, resistindo a essas hipóteses falseadoras, ela vai continuar sendo científica e ela vai ter uma garantia de não ser algo, certo, fora da ciência. Além disso, a gente falou que nessa visão também do Popper, a gente trabalhava com a ideia de que existia um darwinismo teórico, onde você vai ter, na verdade, em um ramo da ciência, uma área da ciência, você vai ter vários sistemas teóricos, né, vários sistemas de enunciados diferentes, concorrendo um contra o outro para ver qual que vai ser o padrão, e não existe propriamente a ideia de uma teoria absoluta. Isso não tem essa pretensão na visão do Popper, certo? Do Popper, tá? Então, o que acontece? Chegando nesse ponto, a gente conversou que nessa visão dele, os pressupostos ou os axiomas, eles tinham 4 características. Eu coloquei no outro vídeo, né, no 2, né, no segundo vídeo, lá nos comentários quais seriam essas características. O que interessa para a gente aqui é a questão da não contradição, ou seja, na visão dele, desse autor, né, basicamente você vai trabalhar com a ideia de que os axiomas ou pressupostos que não são autoevidentes, não tem essa característica de autoevidência, como tinha lá no racionalismo, com Descartes, por exemplo, eles vão trabalhar, certo, com a ideia de que não podem entrar em contradição. Por quê? Porque você vai derivar dessa base desses axiomas, certo, de forma matemática ou forma lógica, todos os outros enunciados de um determinado sistema, certo, teórico. Então, eles não poderiam entrar em contradição. O artigo que é dialética vai entrar exatamente nesse ponto. Ou seja, segundo Popper, a dialética, quando ela se propõe a ser uma lógica geral que vai substituir a lógica comum, certo? A lógica formal, digamos assim, ela leva a uma série de dificuldades. Tá? Como é que ele vai falar nesse artigo? Como é que vai funcionar esse artigo? Basicamente, ele vai começar, né, mostrando que, como eu falei para vocês, existe um método basicamente o método da ciência, que seria de tentativa e erro. A dialética, ela é plausível quando ela é considerada um meio de explicar o desenvolvimento, ou seja, um suprimento desse método, e ela não se propõe a criar uma nova lógica, mas é só uma forma particular e usado em determinados casos particulares que basicamente resolve alguma questão específica. Quando é dessa forma, o Popper não vê como nenhum tipo de dificuldade nisso. Só que ele vai começar a falar que o que vai acontecer, né? Ele vai
propor, né, que a gente volte a um período da história da ciência, que é pouco glorioso, segundo ele, que seria o debate entre racionalistas e empiristas, certo? E nesse debate vai surgir uma figura que é um grande pensador, que é o Kant, que vai tentar responder, certo? Como que funciona, como que nós conhecemos o mundo, e a partir dele vai vir depois o seu discípulo, Hegel, e nesse caso aí vai começar a aparecer uma transformação da dialética. Ao invés de ser uma forma típica de pensamento que procura apresentar, né, argumentos de como o desenvolvimento acontece, só que de forma específica, sem ter pretensão de ser algo geral, e tem como base o método da ciência propriamente dito, que é o método de tentativa e erro, como o Popper usa no artigo dele, leva a uma série de dificuldades quando se propõe a ser geral. A gente vai ver como é que vai funcionar. Então, o Kant, quando ele está nessa disputa entre racionalistas e empiristas, segundo a leitura do Popper, ele seria um tipo de empirista, e a grande questão é como que nós conhecemos o mundo, né? Então, essa seria a grande questão, segundo o Popper, que o Kant vai tentar responder. Quando ele tenta responder isso, ele basicamente vai propor que quando nós conhecemos a experiência, como nós conhecemos a natureza, nós não a conhecemos, digamos assim, totalmente. Uma parte do que nós conhecemos de certa forma, uma elaboração das nossas faculdades. Ou seja, é como se fosse uma mistura entre realismo e idealismo na visão kantiana. Você teria uma parte da faculdade, nossas faculdades, que distorcem a realidade, que distorcem a experiência que nós temos, e nós temos uma experiência que seria apenas uma parte da natureza como nós vemos. Nós só temos acesso aos fenômenos, certo? Aquilo que aparece. Nós não temos acesso ao que Kant chamaria de coisa em si. Certo? Que ele diria isso, basicamente. E nesse debate, o grande objetivo de Kant era limitar a razão à experiência possível. Ou seja, o que o Kant tentava evitar? E para ele era uma grande falha, principalmente no racionalismo. Era a ideia de você ter debates que eles iam além da experiência e criar o que ele chamava de antinomia. Ou seja, que seria mais ou menos o seguinte: eu faço a pergunta, Deus não existe, ou Deus existe, certo? Eu posso apresentar argumentos racionais que provam, de certa forma, que Deus existe de forma lógica, e eu também posso apresentar argumentos racionais que Deus não existe. Só que como não tem nenhum respaldo da experiência nesse debate, tanto a visão que fala que Deus existe está correta, como a visão que fala que Deus não existe também está correta. E logo eu nunca vou resolver esse debate. Então, por que isso acontece? Porque a razão foi além da experiência e é necessário limitar a razão à experiência. Então, segundo a leitura do Popper, seria esse o debate de Kant. Quando vem Hegel, ele vai partir das mesmas dificuldades de Kant, só que a resposta dele, certo, vai ser diferente. Que ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma identidade entre realidade, certo? Entre experiência e razão. E aquelas antinomias que o Kant entendia que não se deveria conhecer, aquilo não é possível de ser conhecido, certo? Segundo Hegel, não, na verdade é possível de ser conhecido. Por quê? Porque Hegel entende que a razão tem contradições em si, certo? Por quê? Não porque ela vai além da experiência, mas porque a própria experiência é contraditória. Ou seja, Kant pressupõe que o mundo, tal como nós conhecemos, ele está em evolução, em mudança, em desenvolvimento, certo? A razão também está, e dessa forma, para ter certa forma, uma apresentação, uma elucidação desse processo, é necessário reformular a lógica formal. Ou seja, para ele haveria necessidade de criar uma nova lógica, uma lógica que iria além dessa lógica da identidade, certo? Que trabalha com a ideia de identidade e que nega a contradição, porque ela não é capaz de apresentar de forma adequada o processo de evolução e desenvolvimento, e logo é necessário aceitar a contradição no próprio sistema teórico. Então, o argumento do Popper, pelo menos, parte exatamente nisso. Ou seja, o pior não é você ter um sistema dogmático que aceita críticas,
é você ter um sistema dogmático que, além de negar, por exemplo, as críticas, nega qualquer tipo de contradição. Então, a crítica de Popper à dialética, ela vai ser feita nesse sentido, ou seja, ele vai argumentar que o sistema hegeliano é duplamente, certo, escudado. Ele dilui a contradição basicamente no seu processo de conhecimento e logo ele não aceita nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de questionamento, porque nenhuma crítica o atinge, nenhum questionamento o atinge, porque ele não tem meio de tornar, evitar algo que seria, digamos assim, algo que seria exato. Então, a crítica do Popper vai mostrar, por exemplo, que o discurso dialético é um discurso incompreensível, é um discurso que trabalha com uma série de noções que são pouco exatas, que são metáforas, ou que, por exemplo, eu falo de dois polos, que são coisas que você atribui à realidade, mas que você não tem a ideia de clareza do que é. E, basicamente, ele parte da ideia de que existe uma dialética geral, uma ontologia dialética. Qual que é o ponto? Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu esbarrei nesse debate a partir de um debate entre Adorno e Popper. No livro, a lógica das ciências sociais, não é a lógica da pesquisa científica, é a lógica das ciências sociais. Lá aparece, por exemplo, o Popper ele vai dizer que ele deveria ter usado esses argumentos contra o que ele vai formular, não só do que é dialética, mas também em outras obras dele, contra o Adorno. E lá ele deixa muito nítido que ele generalizaria essas críticas, não somente a visão do Hegel, mas também a de Marx e do próprio Adorno. Eu sei que o Gustavo provavelmente vai ter diferença sobre isso, eu concordo com ele, eu acho que o Adorno não é propriamente um marxista, mas eu coloco esse ponto exatamente para vocês entenderem por que eu estou falando sobre isso, por que eu estou fazendo essa referência ao Adorno, tá? Porque o debate, de fato, ele generaliza essa crítica que eu estou fazendo a Marx, certo? Também, tá? Então, o que é interessante você ver nesse debate? Você observar que, pelo menos a partir desse ponto, é especulação minha, né? A partir desse ponto, você pode perceber que, de certa forma, existe uma série de questões sobre a dialética. Então, exemplo, o Gustavo, né, ele já deixou um pouco nítido em alguns vídeos dele, que ele entende, né, que ele não entende, por exemplo, que a dialética seria como o Popper chama de um método geral, uma lógica com L grande, certo? Não seria nada disso. Seria, na verdade, tem a ver, não é uma metodologia anterior ao seu objeto, como ele já falou em alguns vídeos dele lá. Eu não me lembro exatamente que vídeo, mas eu lembro que ele falou isso, certo? Então, como que você faz para entender? Se não é de fato uma metodologia anterior, e é um processo que não tem, digamos assim, um esquema como o Popper diz que tem, porque ele fala de uma forma típica de pensamento, certo? Como que você identifica um objeto dialético? Esse é um primeiro ponto que eu acho muito interessante no debate. O segundo ponto, eu entendo que o Popper, é importante entender qual que era a referência de marxismo dele. Que provavelmente deveria ser o stalinismo, isso aqui é uma especulação, provavelmente estava muito em alta na época, e de certa forma, por exemplo, essa ideia de um método geral, tem algumas pessoas que dizem que tem a ver com uma releitura da dialética da natureza de Hegel, e que aparece até num livro propriamente do Stalin, na verdade uma introdução ao livro da história da Revolução Russa, que é atribuído ao Stalin, que é Materialismo Histórico e Dialético, certo? Um livrinho, se qualquer coisa eu coloco até alguns comentários aqui sobre ele, que eu tenho o livro em casa. E, por exemplo, eu entendo que como se atribui a dialética dessa forma a essa ideia geral, né? Tem a ver com esse contexto. Então, é interessante que você vê, às vezes, que isso aparece. Tem gente que acha que realmente é um método, por exemplo, geral, que apresenta tudo, que pode falar tudo. Ou, algumas vezes, aparece como um método retórico. Mais ou menos o seguinte, eu tive muita convivência com militante. Então, quando você às vezes apresentava um tipo de objeção, a pessoa chegava e falava, não, é dialético. Ou seja, como se o dialético servisse como uma forma de que, não, esse processo se explica por si só e eu não preciso apresentar os argumentos, essa objeção não existe. Então, é engraçado, apesar do Popper não falar disso, às vezes você vê esse tipo de utilização da dialética na boca de militância mesmo.
E me parece que é fundamental um retorno, né, de você buscar uma certa tradição que parece desconhecida da dialética. Então eu queria falar sobre só essas especulações aqui do vídeo, que me parecem muito fundamentais. Eu vou dar um tchau para vocês e boa noite, gente. Até mais.